E Israel continua fazendo inimigos no Oriente Médio. Dessa vez, foi o ditador presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, que fez uma ameaça direta ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dizendo que com armas nucleares ou sem elas, o fim de Israel está próximo. A grande questão é que a Turquia é um país membro da OTAN. Como será que a OTAN pode se posicionar com relação a essa clara ameaça? E para completar o episódio de hoje, vamos falar também sobre o ataque que Israel fez ao maior hospital da faixa de Gaza, o que leva Israel a enfrentar uma guerra de narrativas. Israel tem como vencer também essa guerra? Para você entender todos esses assuntos, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, duas notícias importantíssimas. Agora Israel tem aí como inimigo o único país muçulmano islâmico que faz parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar mais poderosa do mundo. Antes de eu mostrar aí as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, que está chegando agora ou que já assiste o Atualiza aí com frequência, mas ainda não se inscreveu, o botãozão vermelho logo aqui embaixo, dá essa força, essa moral, porque a gente está querendo chegar aos 100 mil inscritos e para isso eu preciso muito da sua ajuda. Vai lá, se inscreve, não custa nada e é uma moral gigantesca pra gente. Claro, badala e o sininho das notificações, deixa seu like que ele já é de casa e lembrando que os comentários estão abertos aqui para você colocar o que você quiser, se você concorda ou se você discorda, e o nosso código 3 pontinhos no início do comentário significa que você quer que eu reaja ao seu comentário na nossa live de toda sexta-feira às 20 horas. Nessa live a gente pode interagir, além de eu fazer a reação de todos os comentários que tem aí os 3 pontinhos. Então quer que eu fale sobre o seu comentário? Coloca os 3 pontinhos e escreve ele logo aqui embaixo. Tamo junto? Bora então para as reportagens que eu separei para você no episódio de hoje. E a primeira delas vem aí, ó, Pátria Latina, que diz logo assim no seu título: Erdogan para Netanyahu, com ou sem armas nucleares, o seu fim está próximo. Olha só que ameaça contundente, vindo principalmente de um dos países mais importantes de todo o Oriente Médio, porque esse país, a Turquia, é membro da OTAN. Agora, Israel tem ou não tem armas nucleares? Bom, isso é um segredo guardado às 7 chaves, já expliquei aqui no canal outras vezes a questão das armas nucleares de Israel, que sim, eu acredito que Israel tenha, contudo, Israel simplesmente não pode divulgar que tem, tampouco Israel pode testar as suas próprias armas nucleares. Então não sabemos absolutamente nada sobre o nível operacional dessas armas nucleares e também qual a sua capacidade, mas eu imagino que Israel tenha como última medida aí para que o seu estado, o seu país não seja destruído, porque lembrando, qualquer guerra que Israel perder significa simplesmente o fim do Estado de Israel, e essa é a arma que impede um país de perder uma guerra. Vamos lá para você entender bem a essa ameaça aí que o Erdogan, ditador da Turquia, fez. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que o fim do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está próximo. E por quê? Abre aspas aí para o Erdogan. De qualquer forma, o seu fim está próximo, quer você tenha armas nucleares ou não, disse Erdogan durante uma reunião de legisladores turcos do Partido da Justiça Desenvolvimento AKP no poder. Agora eu queria saber, assim, é uma ameaça meio vazia, né? Eu acho que é uma ameaça muito mais para posicionar a Turquia junto aos países árabes do Oriente Médio, que semana passada fizeram uma reunião na Arábia Saudita. Sim, a Arábia Saudita que estava prestes a assinar um acordo histórico junto aí com Israel, e provavelmente foi inclusive por isso que o Hamas resolveu atacar, para que não permitisse a aproximação do Estado de Israel com uma das nações mais poderosas do Oriente Médio, que é a Arábia Saudita. Então agora o mundo árabe inteiro contra, né, o Israel, embora os turcos, tá? A Turquia não é um país árabe, é um país muçulmano. Existem duas coisas basicamente que unem os povos do Oriente Médio, tá? É a cultura árabe e a religião islâmica. A maioria dos países dali da região são árabes, mas aqueles que não são, como o Irã, que é persa, como a Turquia, que é turca, simplesmente eles têm ali a religião islâmica como elemento unificador de todas essas nações. Continuando os últimos 2 parágrafos, ele também acusou Israel de ser pelos crimes que comete na sitiada faixa de Gaza. Abre aspas aí para o Erdogan. Aqui digo claramente, Israel é um estado, fecha aspas,
insiste. Então tá aqui, ó, a narrativa tá pegando e olha, meu amigo, nada como uma mentira repetida milhares de vezes para que ela se torne verdade numa narrativa, né? Então simplesmente Israel está sendo taxado de um país, eu vou parar de falar essa palavra, né? Senão eu vou ter que ficar cortando toda hora aqui na edição, porque o YouTube não permite que esse tipo de coisa prolifere aqui pela plataforma. Então você sabe do que eu tô falando, a palavra tá bem aqui. Então simplesmente o Oriente Médio como um todo, os países muçulmanos, os países árabes têm falado cada vez mais, né, implementado essa narrativa, inclusive dizendo que Israel comete crimes de guerra e vão representar Israel no Tribunal Internacional de Haia para que principalmente Benjamin Netanyahu, e deve ser exatamente sobre isso que o Erdogan está falando, que o fim dele está próximo. Continuando e para finalizar, noutra parte de suas declarações, ele, no caso o ditador da Turquia, o Erdogan, apela para uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentável no enclave costeiro, o que levaria a, abre aspas, cessação das hostilidades, fecha aspas. O que seria esse enclave costeiro? Justamente a faixa de Gaza, né? É um enclave dentro do território de Israel, mas que tem ali ligação com o mar Mediterrâneo. Então seria o enclave costeiro ao qual o Erdogan está se referindo. A grande questão é assim, a Turquia pode exigir o quê, né? A Turquia é um dos países que menos segue, que menos lida aí com direitos humanos. O Erdogan é um ditador, sofreu alguns anos atrás uma tentativa de golpe, de revolução, do que você quiser chamar, inclusive de militares, tá? Os militares, alguns se uniram num motim, como se chama no linguajar militar, para tentar tirá-lo do poder, e ele agiu ali com mão de ferro para se manter na liderança do país. Então essa questão aí de grupo humanitário, de movimento humanitário, de cessar-fogo, é mero diálogo, até porque a Turquia é um daqueles países que dizem que o Hamas não é um grupo, olha aí, não é aquele grupo, né, que faz aquelas coisas ruins, né? Inclusive tem um outro país que fala isso, né, que é o Brasil. Na verdade não é o país, né, o Brasil, é o Lula, a extrema esquerda brasileira, que simplesmente comunga aí dessas opiniões. Agora eu quero saber aí a sua opinião. Você acha que a Turquia tem como fazer alguma coisa contra Israel, sendo a Turquia membro da OTAN? Eu acredito que a OTAN, tá, ela não vai poder fazer nada com relação a isso, porque os países são soberanos, então essas declarações ficam por conta aí do líder da Turquia, o Erdogan. Então eu não acredito que a OTAN tenha nenhuma relação com esse tipo de coisa e nenhum tipo de discurso desse e de narrativa vai chegar até a OTAN, até porque os Estados Unidos é o país com maior influência e existe sim uma separação entre o que os países do Ocidente, né, membros da OTAN, pensam, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, e também o que pensam aí no caso, o único país muçulmano e do Oriente Médio que faz parte da OTAN, que é justamente a Turquia. Olha aí que inclusive esse é um dos motivos, né, segundo o Putin, dele ter invadido a Ucrânia, né, Ucrânia, leste europeu, não tem nada a ver com o Oriente Médio, mas que estaria tentando entrar aí justamente na OTAN. Mas e aí, qual a sua opinião a respeito dessas declarações do Erdogan? Será que o fim de Israel está próximo, como esse senhor aqui do lado está falando? E como estaria o Benjamin Netanyahu, cara cheio de problema para resolver, numa guerra na faixa de Gaza? Será que ele ainda teria que se preocupar com a Turquia? A ver cenas dos próximos capítulos. Agora, eu acho que nesse momento a questão mais grave que envolve Israel não é nenhuma dessas ameaças proferidas por esses ditadores, nada disso. É exatamente a guerra de narrativas. Essa eu acho que é a mais perigosa, porque Israel, ele precisa de apoio internacional. Israel está longe de ser um país autossuficiente e ele precisa principalmente do apoio dos Estados Unidos. Como a mídia americana, como o povo, o eleitor americano vai ver essa guerra de Israel contra o Hamas e contra todos esses grupos fundamentalistas e extremistas lá na região da Palestina ou até do Oriente Médio como um todo, isso vai ser muito importante para decidir os rumos do conflito. É claro que os Estados Unidos têm feito algum tipo de pressão e no momento Israel tem a sua legitimidade devido ao dia 7 de outubro, mas à medida que o tempo for passando, o dia 7 de outubro vai ficando cada vez mais distante, as pessoas vão esquecendo disso e vão focando apenas nas ações de Israel. E aí atacar um hospital, aí pega mal, hein?
pega mal, Israel. Mas aí eu te digo, mas e se for exatamente nesse hospital o quartel-general do grupo que você está lutando contra? E exatamente esse é o argumento que Israel está usando. Se liga aí na segunda reportagem que eu trouxe para você, reportagem da Veja, e olha só a questão da guerra de narrativas. ONU se diz horrorizada com a operação de Israel em hospital em Gaza. Você não tem a dúvida que no dia 7 de outubro, quando o Hamas invadiu e atacou Israel, era exatamente isso que o Hamas estava esperando, que atrair Israel para dentro da faixa de Gaza. O Hamas sabe que ele não tem a menor chance de um confronto direto, mas que a narrativa que seria construída hoje com a democratização dos meios de comunicação, hoje um celular, você entra ao vivo e você grava imagens com boa definição e bom áudio, fariam com que Israel se desgastasse a tal ponto que talvez essa guerra seja perdida não do ponto de vista militar, mas sim do ponto de vista do apoio internacional, tirando do poder em Israel o que é dito lá como extrema-direita, que é representada aí pelo Benjamin Netanyahu, que é o presidente do país. Letrinhas pequenas para vocês aqui, é o presidente não, ele é o primeiro-ministro, né? Letrinhas pequenas para você aqui, para você entender essa história desse hospital. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Humanitários expressou preocupação nesta quinta-feira 15 com a operação militar de Israel contra o hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza. A ação começou na madrugada desta quarta-feira após a alegação de que haveria dentro do complexo hospitalar um centro de comando do grupo militante palestino Hamas, uma reivindicação condenada por entidades internacionais como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteira. Galera, deixa eu te falar uma coisa aqui, tá? Embora esses grupos aí tenham grande credibilidade, Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteira, quem manda na faixa de Gaza desde 2006 é o Hamas. Ou seja, os Médicos Sem Fronteira e a Cruz Vermelha só atuam na faixa de Gaza porque eles têm a permissão, fazendo uma comparação, é tipo aquelas ONGs que atuam nos morros cariocas e falam lá sobre tudo que eles veem no Morro Carioca. Essas ONGs só estão lá porque os traficantes daquela região simplesmente permitem. Então, de alguma maneira, essas ONGs, ou o Médicos Sem Fronteiras ou a Cruz Vermelha, tem ali que ter um diálogo pró, ou pelo menos neutro, com relação à atuação desse grupo, o Hamas, ou no caso do Brasil, dos traficantes do morro, porque senão eles seriam simplesmente expulsos daquele território, uma vez que eles controlam o território. Então eu não duvido de forma alguma que Israel esteja atacando um hospital, e isso é um assunto extremamente sensível, simplesmente porque ele quer, porque ele deseja, porque isso vai pegar mal demais na comunidade internacional, só tem prejuízo para Israel. Eu não acredito Israel, diferente do Hamas, que entrou lá em Israel e saiu matando de qualquer jeito, simplesmente quem eles encontravam pela frente. Israel tem objetivos, tem estratégia, busca um grupo específico. Infelizmente, nesse conflito, civis inocentes, sim, eles acabam vindo a morrer. Infelizmente mesmo, mas eu não acredito que seja uma ação deliberada. E assim, não tenha dúvida, os covardes do Hamas utilizam sim ambulâncias, hospitais, escolas, creches, para fazer naquela região justamente os seus centros de comando, os seus arsenais ficam guardados ali. Para quê? Para que quando Israel atacar, eles podem até perder a questão ali do armamento ou do seu centro de comando, mas eles ganham aonde? Eles ganham na narrativa. E uma guerra de narrativas é tão poderosa quanto uma guerra com armas. Seguindo aí, estou horrorizado com as informações sobre operações militares no hospital Al-Shifa de Gaza. A proteção dos recém-nascidos, pacientes, profissionais da saúde e todos os civis devem ter precedência sobre todas as outras questões, fecha aspas, afirmou o diretor do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários em uma publicação no Twitter. Bom, é claro que esse é o discurso oficial, ele tem que ser assim mesmo, ele tem que falar da necessidade de se preservar a vida dos inocentes, mas a grande questão é como Israel vai poder entrar ali se naquele lugar, segundo a inteligência de Israel, tem um órgão ali do Hamas. Ele vai ter que entrar ali, não tem jeito. E posso te falar, qualquer país do mundo faria isso, seja os Estados Unidos, e já fez isso no Iraque e no Afeganistão, seja o Brasil. Se o Brasil precisasse, para recuperar um território, para fazer qualquer tipo de ação para sua própria segurança, invadir um hospital, nós também faríamos. Qualquer país do mundo faria isso, principalmente sabendo que o Hamas, ele se utiliza desses meios, porque ele não tem como lutar frente a frente numa guerra de atrito contra Israel, que é muito mais
poderoso. Então, essa narrativa que Israel está atacando o hospital, se liga, o fato é verdadeiro. Israel ataca o hospital, só que Israel não vai lá para destruir o hospital e atingir os civis, os pacientes, os médicos. E geralmente na região dos hospitais, o ataque não é com míssil, não é com nada disso. É o soldado tendo que entrar na região justamente para causar o mínimo de baixas possíveis. Só que não tem outra forma. O Hamas se utiliza de tudo que existe na faixa de Gaza ao seu favor, principalmente os hospitais, as ambulâncias, as crianças, a própria população palestina, que é refém do Hamas. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que Israel tem como vencer essa guerra de narrativas? Para você, qual é o lado certo dessa história? Israel, o Hamas, Erdogan da Turquia? Quero saber a sua opinião. Para isso, é só você colocar lá nos comentários, lembrando que com os 3 pontinhos eu vou reagir ao seu comentário lá na nossa live de sexta-feira, às 20 horas. Obrigado por ter chegado até aqui. Agora calma aí, não vai embora não, tá? Já estamos acabando o vídeo, mas clica aqui, ó. Bem aqui, a logo do canal tá aparecendo aqui, é só você clicar que você vai se inscrever no canal, dando aquela força, aquela moral para nós chegarmos aos 100 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda, hein? Não esquece de badalar o sino das notificações e deixar o seu like. Isso aí é importante demais pra gente. Fica com Deus, beijo do Toby e eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí. Tchau!